A paz do Senhor. Eu sou o pastor Arão Oliveira e você está no canal Conversando sobre a Bíblia. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que existe destino? No livro de Salmos 139, versículo 16, a Bíblia diz que Deus tem um livro e nesse livro estão escritos todos os meus dias. Se Deus tem um livro e nesse livro está escrito todos os meus dias, isso quer dizer que de fato existe um plano traçado para a minha vida e eu estou fadado a viver essa sina. Se é assim, então não existe livre-arbítrio. Ora, à primeira vista, é essa a interpretação. Todavia, nós sabemos que, pela Bíblia, o homem tem o poder de escolha. Então, se o homem tem um livre-arbítrio, como Deus pode ter escrito em um livro todos os dias da vida desse homem? É aí que eu aprendo que os judeus têm a sua visão sobre destino. Destino não é uma palavra para os judeus estranha. Por exemplo, Flávio José vai dizer que os fariseus ensinavam que Deus determinava o destino dos homens e que as ações dos homens eram determinadas pela vontade de Deus, seja para o seu bem ou seja para o seu mal. Os judeus também acreditavam, quando se fala de destino, que dependendo do nome que o filho recebesse, o futuro dele seria bom ou o futuro dele seria mau. Então, existe sim uma ideia de destino na Bíblia. Mas se o homem tem livre-arbítrio, como pode um homem ter destino? Se o homem tem livre-arbítrio, poder de escolha, escolher entre o caminho largo ou estreito, o bem e o mal, como pode os dias dele já estarem escritos? Quando eu me fiz essa pergunta, eu vi o que está escrito em Marcos, o capítulo 10, a partir do versículo 46. Você já conhece? É a história de um cego, a história do cego Bartimeu. E aí você diz assim, pastor, mas como você vai explicar essa questão através da vida de um cego? Quando nós falamos desse cego, nós precisamos entender que Jesus, ele era judeu e pelo menos haviam em Israel 3 grandes festas, onde o povo subia para festejar e todo homem deveria estar presente nessas festas. Ora, Jesus, em 3 anos de ministério, então, passou por Jericó pelo menos 18 vezes. Olha só, pelo menos 18 vezes. Quem é que estava na beira do caminho, na entrada de Jericó? Um cego chamado Bartimeu. Então, por 18 vezes Jesus passou perante esse cego, do lado desse cego, na frente do cego, e nada aconteceu com ele. Se você fazer uma análise sobre a entrada e a saída de Jesus de Jericó, perto da sua morte, que é a última entrada dele, você vai perceber que quando Jesus entra em Jericó, ele cura um cego. Bartimeu estará tendo a última oportunidade de ser curado. Porque depois desse momento aqui, Jesus já vai para Jerusalém e lá ele vai morrer em sacrifício pelas nossas vidas. Então, o texto diz que na 18ª vez que Bartimeu tem esse encontro com Jesus, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita,
e clama, e as pessoas mandaram que ele se calasse mais, você já conhece a história, ele grita ainda mais alto, até que Jesus para e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu torne a ver, e Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. Ora, o que isso tem a ver com destino? Destino é uma história escrita. Destino é uma história que já foi desenhada sobre a sua vida e sobre a minha vida. E o que a Bíblia quer dizer quando diz que já escreveu no livro todos os meus dias? Já que eu tenho livre-arbítrio, a Bíblia está dizendo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida uma história. Qual era a história que Deus tinha para Bartimeu? Era uma história de cura. E essa história de cura que Deus tinha para Bartimeu, Deus deu para ele pelo menos 18 oportunidades. Na 18ª oportunidade, ele agarrou a oportunidade e aceitou a história que Deus tinha para ele, que era uma história de cura. Por quê? Porque a verdade é que Deus tem uma história para cada um de nós. Agora, eu preciso abraçar a história de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para você que você não nasceu por um acaso. Você pode ter sido até um acidente, ou pode ser considerado como um acidente entre o seu pai e a sua mãe, mas para Deus você é um lindo projeto. E Deus tem uma história escrita para você. Ou seja, você tem propósito, você tem destino, você tem uma história que Deus escreveu. E essa história é linda. Agora, aí entra o livre-arbítrio. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus me dá para viver a história de Deus para a minha vida. Então, se destino é uma história já escrita, então eu acredito que Deus já tem uma história escrita para mim. Agora, eu posso, independente de Deus, escrever a minha própria história. Eu tenho essa liberdade, mas eu posso aproveitar as oportunidades que Deus me dá para viver a história que Ele escreveu para a minha vida. Essa decisão, ela é pessoal, mas eu espero que você escolha a vida de Deus e a história que Deus escreveu para você. De coração, que Deus abençoe a tua vida.